Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. É que nem craque de futebol, acaba com a marcação quando pega na bola, balança. Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante, ao vivo pelo 104,5 FM e também na internet, ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com Sérgio Santos, samba e futebol. Sacode a geral. O samba tá nos pés de Zicos e Pelés, virou camisa 10. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Você pode curtir, compartilhar e também ficar ligado nos programas do primeiro semestre, né? No nosso canal do YouTube. É só entrar lá no Facebook que você confere tudo. E nossa arquibancada aqui na Rádio UFMG já está cheia com os nossos membros do GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui com a gente, a Marina, o TJ, o Tio Fio e também o Luciano. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Agora 6 horas 14 minutos, nós estamos apenas começando, tem os quadros do GFUT, tem as notícias dos clubes da capital e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 12 de agosto, que está só começando. Perfil. Bom, 6 horas 15 minutos, a gente começa com o primeiro quadro de hoje. É um perfil enviado pela nossa americana Sara. Marina fará as honras aqui pra gente. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes. Pois é, a Sara deve estar morrendo de saudade do América lá, acompanhando os jogos pelo Twitter, na Argentina. E olha só, quando a Sara vai embora, que o América, né, dá essa subida na liderança da Série B. Ai, Sara, pé frio, hein? Bom, então a Sara mandou pra gente um perfil que traz um pouquinho da trajetória de Givanildo José de Oliveira, o atual técnico do América, que completou 67 anos no dia 8 de agosto agora. Vocês sabiam que o Giva não é só mais um rostinho bonito no futebol? Além de experiente treinador, ele também foi considerado um grande jogador. Começou no Santa Cruz, pelo qual foi pentacampeão pernambucano entre 69 e 73, e depois bicampeão entre 78 e 79. Foi um dos principais jogadores do Corinthians, que conquistou o Campeonato Paulista de Futebol de 77, né? E jogou também no Fluminense, campeão carioca de 1980. Além disso, ele fez 13 partidas pela Seleção Brasileira de Futebol. Isso mesmo, Giva é seleção. Eu tô tentando, tipo assim, ler com a animação que essa... que a Sara teria, né? Que a Sara gostaria. Sara, espero que você esteja gostando. Como técnico, dirigiu principalmente equipes do norte e nordeste do país, como Sport, Santa Cruz, Remo e Paysandu. Em outras regiões, comandou equipes como Bragantino, Ponte Preta, Guarani, Atlético Paranaense, dentre outros. Em Minas, comandou várias vezes o América. Quando a coisa fica feia, sempre o Giva é chamado. O pernambucano de Olinda já comandou a equipe do Coelho por 4 vezes. Em 97, levou o América para a Série A do Brasileiro, ao ser campeão da Série B. E em 2009, ajudou o time a conquistar o título da Série C. Atualmente, Givanildo é uma das esperanças de acesso do América para o Brasileirão da Série A. E aí, será que esse ano rola? Tá aí, né, o perfil do nosso Givanildo, um cara muito carismático, né, do futebol. Ele é uma figura diferente. O Givanildo está pro América, assim como o Procópio esteve durante um tempo o Atlético. Verdade. E como o Joel Santana esteve para todos os times do Rio de Janeiro.
Agora, é interessante porque o Givanildo era craque. Ele foi um grande jogador, não era? Então ele não tem. Ele tem essa coisa muito forte com o América e tal, com alguns clubes do Norte e Nordeste, mas ele foi um grande jogador, né? O Levi o tio Fio tava aqui sussurrando aqui, falou que ele jogou junto com o Levi no Náutico, né? Acho que no Santa Cruz. Santa Cruz? Pois é, então é uma figura importante do futebol brasileiro. E que essa mítica, né, vai entrar aí com as suas mexidas aí, com os seus... E entrevistas maravilhosas, cara. Entrevistas são muito legais. E o folclore. E uma coisa que diferencia o Givanildo de todos os treinadores, é o único que dá treinamento de meião e chuteira. Eu já pude presenciar o Givanildo dando os treinamentos usando meião e chuteira. Eu acho que o Procópio faz essas coisas. Procópio? Também. Eu acho que sim, eu não tô lembrando aqui. A cara dele também, né, fazer isso. Pessoal, 6h18, vamos seguindo, né, a gente que tá nesse mês, né, fazendo uma rodada aí, né, com os membros do GFUT, né, falando de suas pesquisas, dissertações. Hoje nosso grande tio Fio, né, que defendeu a sua dissertação há pouco tempo, né, tio Fio, há poucas semanas. Foi dia 30 de julho. Pois é, né? E o seu tema, né? Tem aqui anotado: quando o bar se torna estádio. Um estudo acerca do torcedor em bares de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, perdão. E aí você foi, né? Pra saber lá qual que é a importância desses bares pros torcedores, né? E aqui em Belo Horizonte. Então, Rafa, eu defendi agora, né? Então tá um tema bem fresco, assim. É até legal conversar aqui com vocês, né? Da pesquisa e tudo. Então, eu no começo do trabalho, assim, logo no começo eu faço um pouco desse paralelo, né? Falando um pouco da importância que o bar, né, em si, não só o bar de torcedores, o bar em si tem na cidade de Belo Horizonte, né? Sim. E aí faço um apanhado, assim, histórico de algumas regiões boêmias, assim, da cidade, desde a época da construção da cidade. E aí, né, mais pra frente no texto eu já vou falando especificamente dos bares que tem a característica de ter o futebol, assim, como um dos produtos do seu cardápio, né? Então, o futebol é utilizado para aglomerar ali os torcedores e tal. E acaba que se torna um ponto de encontro mesmo, né? Assim, algo que é compartilhado por muitas pessoas, né? Esse sentimento, essa vontade de estar no bar para acompanhar os jogos, para torcer. É o melhor tema de pesquisa do mundo, né? Eu já falei isso pro tio Fio várias vezes, por que eu não pensei nisso antes? Tio Fio, na sua dissertação tem um tema interessante, tema não, né? O tema é interessante por si só, mas você foi a um bar que passava jogos ao mesmo tempo do Cruzeiro e do Atlético, como que era isso? Então, esse era um bar ali fica no bairro Itapuã, chama Bar Pompéu, e lá eles funcionam durante o dia como um restaurante, né? E na tardezinha, assim, no happy hour, e à noite funciona como bar mesmo, assim. E como funciona como restaurante, eles têm um salão bem amplo, né? E aí, quando tem jogo do Atlético e do Cruzeiro no mesmo horário, ou então até mesmo clássicos, né? Eles passam, né? Quando tem dois jogos diferentes, né? Atlético e Cruzeiro jogando no mesmo horário, eles passam os dois jogos, assim. Coisa que não era muito comum nos outros bares que eu pesquisei, né? E aí fazia, tipo, uma espécie de uma barreira, assim, imaterial, né? De um lado do bar passava um jogo, do outro lado do bar, das outras televisões do outro lado passava outro jogo. E aí rolava provocações, né? Às vezes quando... Eu me lembro que um jogo bem marcante nesse sentido foi o da Copa do Brasil, que o Atlético conseguiu a virada sobre o Flamengo. O Cruzeiro jogava com o Santos no mesmo horário, assim. E aí o Flamengo fez o primeiro gol, né? Todo mundo saiu da parte cruzeirense, né? Do bar e foi lá começar a fazer gozação com os atleticanos, né? Gritando "eu acredito" e tal. E aí passou um pouquinho, né? O Atlético consegue a virada e aí o Santos, por um período grande da partida, era que estava classificando, né? E aí a situação se inverteu, né? Mas aí acabou que no final os dois se classificaram, então esse bar tem uma característica bem legal nesse sentido, assim, e durante todo o tempo que eu estive lá, né, não teve nenhum problema, assim, de briga, de confusão, nem nada. Então foi um bar bem legal, assim,
acho que foi um acerto, né, ter ele na pesquisa. Assim. Isso é interessante, né, tio Phil, que é a convivência, né, das duas torcidas, Atlético e Cruzeiro, nos bares, o que, se a gente fosse pensar no estádio, é praticamente impossível, né? Hoje em dia, os dois conviveram, que parece que o local, né, faz essa diferença toda, né, pra convivência das torcidas. Acho que sim. Lá nesse bar, por exemplo, a maior parte dos torcedores são os vizinhos, né? Moram ali por perto do bar e tal. Então, muitos deles também se conhecem fora do espaço do bar, né? Às vezes moram na mesma rua ou, né, se conhece de trombar no supermercado, no sacolão e tal. E aí acaba que essa rede de sociabilidade que é formada, assim, é catalisada pelo futebol, né, pelo torcer, mas também extrapola, né, esse espaço do bar, assim, né, ali no bar parece que o encontro se torna mais possível, né, se torna mais recorrente, frequente, assim, mas também parece que já há esse conhecimento dessas pessoas, nesse caso desse bar, né, também de outros espaços, né. Quando eu ainda não li a sua dissertação, por isso quero ler. Mas eu lembro que uma das coisas que eu ficava conversando com você era sobre algo que eu escrevi no meu blog, sobre a questão dos torcedores saírem dos estádios e passarem a ocupar os bares, assim. E aí sempre me vinha à memória aquele filme do Ken Loach, A Procura de Eric. Só para vocês terem uma ideia, a gente já fez aqui um quadro sobre, que é isso. E aí eu me lembro que é uma cena que eles estão num bar, e aí eles estão discutindo a questão do Manchester junto com a questão do do Football Club United, né, que é outro clube a partir da dissidência do Manchester United. E aí eles estão nos bares, e aí eles estão ali no bar e eles dizem assim, seu burro, você não está prestando atenção que os nossos carros não estão lá mais, dá uma olhada em quais são os carros que estão ocupando agora os estacionamentos do novo estádio e tal, e aí trazendo essa questão desse tensionamento sobre elitização, assim. Isso aparece no seu trabalho, e se aparece como aparece, assim, essa questão da elitização e tudo mais. Então, bom você ter falado isso, porque no projeto inicial, assim, quando eu fui entrar pro mestrado, né, a ideia era fazer um diálogo bem nesse sentido, assim, né, o bar como uma alternativa para os torcedores que possivelmente foram excluídos, né, do estádio, assim. Só que acabou que durante esse percurso não foi tanto esse o enfoque que foi dado, assim, na pesquisa. Alguns torcedores, alguns da entrevista e do questionário chegam a citar isso, né, que o fato do preço do ingresso é um dos motivos que levou ele para o bar. Mas por outro lado, se você for analisar mais friamente, assim, muitas vezes também o bar não é uma coisa barata, assim. Ele pode, é claro que ele pode ir e ficar lá assistindo, pegar só uma cerveja e só um refrigerantezinho lá e ficar mais para assistir o jogo, mas pelo que eu observei, não é muito isso que acontece, sabe? Então, o consumo dos torcedores que estão lá também é alto, assim. Mas você citou o caso da Inglaterra, é algo que eu também discuto um pouco na dissertação. Dois autores ingleses que tratam da questão do torcer nos bares, né? E aí eles entram um pouco nesse tema, assim. Falam que o torcer nos bares cresceu bastante na Inglaterra, principalmente depois do relatório Taylor, né? Que lá esse foi um processo que afastou muitos torcedores, né? Os ditos torcedores problemas dos estádios, e que acabou afastando também as pessoas com a renda mais baixa, né? As pessoas que têm mais empobrecidas, assim, na Inglaterra. E que o bar então passou a ser uma alternativa para eles. Aí nesse estudo ele coloca isso bem claro, assim. Ele até fala que é o processo de santificação dos estádios, né? E levou os torcedores para o bar, assim. E no filme também mostra um pouco isso. Tanto ele quanto o Hooligans, né? O Hooligans, grande parte do filme é passado
pubs, né? Nos pubs e tal. Agora, o pub acaba também, e aí eu fiquei pensando também em relação aos bares, principalmente o Bar do Salomão e outros bairros e outros bares, que tem essa questão muito forte do bar enquanto território, né? Enquanto território de um clube, sim, né? Sim. Tava ali no Floresta, na casa de um amigo meu, e aí a gente chegando perto da casa dele, aí o Lucas diz assim: esse bar é um bar de cruzeirenses, assim, é um ponto de encontro dos cruzeirenses e tal, né? Isso é algo que eu acho muito, muito legal para se pensar, para além da questão da elitização e tudo mais. Então, emendando o comentário do Luciano, eu queria saber que o tio pudesse falar aí para os nossos ouvintes também como que foi esse processo de escolha dos bares, quantos você visitou, para falar um pouco da metodologia que você utilizou. Então, em relação aos bares que estavam na pesquisa, foram 5, né, no total. E desses 5, 2 se encaixam bastante nessa característica de ser um bar reconhecidamente de um time ou de outro, do Atlético ou do Cruzeiro. No caso, o bar cruzeirense, assim, que estava na pesquisa, foi o bar do Paulinho, lá no Corel. E o Paulinho é um cara, assim, é um cruzeirense, assim, fervoroso. É até engraçado, durante a partida, assim, ele fica meio que dividido, né? Não sabe se ele atende o pessoal, se ele vê o jogo, se ele torce e tal. E o bar que eu acompanhei os jogos do Atlético, que tem características parecidas, é o bar do João, na Savassi, lá. Que tem vários posters de bandas de rock e tal. E lá também é um ponto de encontro, assim, de atleticanos, né? E o João fala que quando tem jogo do Atlético Cruzeiro no mesmo horário, ele não passa do Cruzeiro, só do Atlético. E o Paulinho passa, só que o do Atlético fica meio jogado para escanteio, assim, passa lá no dentro do bar, onde ninguém fica, passa no mudo, né, não tem volume nem nada. E aonde se concentra a maioria dos torcedores é na parte externa, né? Aí passa o jogo do Cruzeiro, com o som, com tudo. Em relação a isso que o TJ coloca aqui de escolha, assim, eu tentei fazer sair um pouco dos bares mais óbvios, assim, né? Que é no caso o Bar do Salomão, tem um outro do Cruzeiro, não sei se é na Getúlio Vargas ali, onde uma torcida organizada do Cruzeiro se encontra. O Bar do Orlando, né? Que são bares até na mídia, assim, já bastante conhecidos. Como bar das torcidas, né? E aí eu fui caminhando mesmo por algumas regiões da cidade, né? Com uma concentração grande de bares e tal, observando durante enquanto aconteciam os jogos, né? Um momento de pré-pesquisa, assim, que eu fui fazendo esse mapeamento, né? Fui procurando achar, assim, bares que poderiam ser interessantes para pesquisa. E acabou que eu achei esses 2, né, que eu falei, o Bar Pompeu, no Itapuã, o Bar Galopé, que chama, que fica no Planalto, que é do lado da Vila Olímpica, e concentra também um grande número de atleticanos, assim. E o 5º bar foi mais por causa da divulgação que ele tem, apesar de ser recente, que é o Bar da Itatiaia, né? Então que ele tem um apelo, assim, pela questão do futebol muito grande, e foi um dos motivos pela presença dele na pesquisa. Ô tio Fio, só porque a gente tá com o tempo estourado do primeiro bloco, Marina, agora 6 horas e 31 minutos, a gente vai voltar no próximo bloco para falar, né, de um assunto relacionado, né, que são as bebidas alcoólicas, né? Foi pela liberação da bebida nos estádios, né, de Minas. O jogo do Cruzeiro já teve a liberação, do Atlético amanhã também. Vamos pro intervalo bem rápido, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Meu nome é Mariana, tenho 36 anos, sou mãe e professora. Há 2 dias sofri um acidente. Tive ferimentos graves. Precisei de transfusão de sangue. Não havia o meu tipo no banco. Hoje eu poderia estar no aniversário do meu filho, mas não estou. Ele está rezando por mim. A cada 2 segundos, uma pessoa precisa de uma doação de sangue no Brasil. Porém, apenas 2% da população está disposta a ajudar. O FMG Educativa, toda doação é bem-vinda.
Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante. Estamos de volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante pelo 104,5 FM, também no fmg.br/rádio. Continue com a gente até às 7 horas da noite, falando de muito futebol. Agora às 6h32, a gente confere uma montagem sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Vou aproveitar o intervalo e tomar um golo. Boa tarde, como posso ajudá-lo? Uma cerveja, por favor. Aliás, uma não, 2. Senhor, você está familiarizado com as novas regras do Mineirão? Tô sim. Pode consumir serva até o fim do intervalo e apenas aqui na área do bar. Correto, senhor. Então vamos iniciar o processo. Comece por lá, isso, apenas com o pé direito. Agora bata a mão esquerda na cabeça e comece a girar. Correto, correto. Isso, agora faça o 4. Muito bom. O 4 invertido com giratória. Com giratória, beleza. Então vamos, agora o senhor pode andar até aquele quadrado ali, um pé em cada ponta. Isso, agora a mão direita no canto contrário. Muito bem, muito bem. Você já pode consumir a sua bebida. Aqui está. Ufa, que bom. Ah, não. Senhor, o intervalo acabou. Não é mais permitido o uso de bebidas alcoólicas. Vou ter que recolher o material. Aceita uma água? Charge sonora. O som da imagem, a imagem do som. Tá, então, Felipe Assunção com mais uma montagem sonora, né, sobre a bebida, a venda, né, de bebidas alcoólicas nos estádios mineiros. Pessoal, cheio de regras, né, o torcedor só pode beber até a hora do intervalo. É mais ou menos isso mesmo, Luciano? Como diria o Benegão, vocalista Seletores, do Planet Ramp, rapaziada cheia dos Gary, bicho, pelo amor de Deus. Ou libera ou não libera. E o que é pior que a gente tava conversando aqui, a cerveja parece estar 8 pratas, né? Acho que foi 6. 6, né? 6 pratas uma cerveja, dependendo de qual for. Se for se for a latinha de milho pequena, não rola, assim. Lata de milho pequena, eu prefiro ficar na aguinha. Por falar nessa questão da cerveja, eu poderia falar um pouco sobre como ele vê esse aspecto da cerveja no trabalho dele, né? Das bebidas alcoólicas. Nos bares, né? Que acabam tendo também, né? Essa influência do estádio, né? Também da bebida alcoólica. E outra coisa, você bebeu bastante ou não. Deverasmente? Não podia não. Só cerveja sem álcool. Ainda mais que eu tava dirigindo também. Não, mas essa questão da cerveja é muito forte, assim, né? Parece que tem essa relação cerveja e futebol acho que não só no Brasil, né? É uma relação bem forte mesmo, assim. E nos bares, logicamente por ser nos bares, né? As pessoas consomem a bebida alcoólica, assim, a maioria das pessoas que foram entrevistadas e que responderam um questionário de pesquisa, assim. Só eu queria falar um pouco da questão da bebida no Mineirão. Que teve a questão de ser proibido o consumo na arquibancada, né? Sim. E muita gente acabou que fez o consumo na arquibancada mesmo. Parece que não teve um responsável por fazer essa fiscalização, né? E não sei se isso vai pegar, assim, se continuar a venda, né? Porque parece que o Ministério Público já tá tentando barrar. Mas não sei se a questão de não beber na arquibancada pega, não. Porque a polícia não quer se colocar nessa história. A Minas Arena também fala que não é com ela, então... Não sei, e é difícil, é uma coisa difícil também de fiscalizar, né, de barrar. Vamos ver qual interesse que vai se sobressair, né? Se é o interesse da ordem ou se é o interesse
do capital de quem vende e patrocina o futebol, né? Tipo, quem vende a cerveja e quem patrocina o futebol. Eu acho que é esse embate que está posto aí, né? E que a gente discute isso pouco, pensa nisso pouco. A grande questão, a grande discurso, né, que eles adotam para defender a proibição da cerveja e tudo mais, que é a questão da violência, né? Mas a gente viu aí nesse período todo que a cerveja ficou proibida a venda no estádio, né? Os torcedores bebiam fora, então assim, era uma medida que não tinha um efeito, não era eficaz, né? E a gente cansou de ver briga e confusão também durante esse período, então é uma coisa... no Brasil a gente segue fazendo política pública de forma moralista, cara. É muito engraçado isso, assim. Mata o cachorro pra acabar com a puta. O Andrezão tem uma melhor, né? Que é a do moço que encontra a esposa no sofá com o Ricardo, né? E aí ele pega e vende o sofá, né? Achando que resolveu o problema, enfim, né? Pessoal, é muito moralista, enfim. Vamos seguindo, 6h38. Meu time de botão. Time de botão do nosso Luciano. Boa noite, Luciano. Fala aí qual que é a sua escalação de hoje. Buenas noites, como diria o Avalone, no pique, né? No interrogação. Pique, né? Interrogação, exclamação. Então, o meu time de botão desse nosso programa, ele é uma homenagem ao campeão das Américas, né, desse ano, ganhou tudo aí, né, ganhou a Suruga esses dias pra trás aí e tudo mais, Suruga, viu, gente, que eu disse? Não, é importante deixar isso nisso, não confundam, por favor, com G, tá? Falar certinho, Luciano, certinho, tem que falar direito. Pois é, da década, a gente vai falar aqui de um time que fez muito sucesso durante a década de 40, né, conhecida como La Máquina, né, então... Caríssimo ouvinte, meninos e meninas, vocês ficam imaginando como seria jogar futebol durante uma grande guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, vários times foram formados, vários grandes times foram formados pelo mundo, né? A Itália teve uma grande geração, o Brasil teve uma grande geração com grandes jogadores nesse momento, e o futebol argentino também não foi muito diferente não, né? E o River Plate foi um time que reinou durante os anos de 1941 e 1947. O ponto de partida desse time parece ser o ano de 41, quando os milionários sagram-se campeões nacionais, né? O time tinha como principal qualidade a paciência, né? Às vezes em transformar o jogo em uma grandíssima angústia, né? E aí já veio o apelido de Los Caballeros, é assim? Los Caballeros de la Angústia, né? Que era um time que tinha uma capacidade muito grande de troca de passe, movimentação, paciência, e às vezes o gol saía nos últimos minutos do jogo, ou então às vezes era uma vitória magrinha, né, por 1-0, né, por essa capacidade de muita paciência, e a ideia era trocar passe até aparecer um espacinho para poder marcar o gol. E um outro ponto interessante é que no processo de formação de base existia um cara chamado Carlos Pelcelli, que ele trabalhou nas categorias de base do River Plate, e ele foi jogador do River Plate na década anterior, né, na década de 30, né? Então ele se aposentou em 41 ainda e foi para a base, trabalhar com a base, né? E começar esse processo de formação do time do River. O primeiro ano de fato desse grande time é o ano de 42, que aí surge o termo La Máquina, que aqui eu coloquei errado, mas é um jornalista uruguaio que deu esse apelido, por conta da intensidade de jogo, muita velocidade, troca de passe, troca de posição, algo muito semelhante que aconteceu anos depois com a seleção da Holanda, né, a famosíssima Laranja Mecânica, e na minha opinião também em alguma medida com a seleção húngara, que foi vice-campeã na Copa de 54. Gente, tem um videozinho da seleção húngara no jogo contra a Inglaterra, no jogo de 53. A seleção húngara faz um gol com o Hidengut, são 1 minuto de jogo, só isso, assim, um gol muito rápido. Teriam eles se inspirado no River, né? Provavelmente, pode ser. Provavelmente sim, como a gente vai ver que lá no finalzinho, pelo esquema do WM, eu acho que sim.
Tem o técnico Filpo Nunes também, que já esteve por aqui no Palmeiras, que também se diz pai do esquema tático aí também. Olha, são vários que já... Filho bonito, sempre aparece. Todo mundo, né? Todo mundo quer. Só eu só que tenho um pai só, viu, gente? Confesso. Mas enfim. Os principais atores desse grande momento era o quinteto que eles chamam de lendário, né? Agora é engraçado que esse quinteto só jogou junto 18 jogos nesse período de 42 a 46. O quinteto era formado por Munhoz, Moreno, Pederneira, Labrunha e Lustó, né? Já lembrou de cabeça, enfim. Ô, Luciano, mas é interessante essa coisa, né, que você colocou que eles só jogaram 18 vezes, mas a gente pegar vários grandes times também jogaram poucas vezes, né? Aquele time do Pelé, por exemplo, lá com o Coutinho, o Pepe eu acho que jogou 12 vezes ou 11 vezes, não me engano. São muitas modificações. Se você pegar até provavelmente o calendário também não era tão doido igual é. Cheio de eram menos jogos também. Você pega esse time aí, até mesmo agora, esse time do Cruzeiro, por exemplo, um time que sofreu várias alterações. Sim. Então é legal ver isso, que você vai ver vários caras que participaram desses times, né? E aí, 43 e 44, o time do River não conseguiu ser campeão, né? Não teve o mesmo sucesso. E isso é muito legal, porque mostra como, de fato, a geração da Argentina era muito forte, porque ela tinha o Boca, que foi, se eu não me engano, foi campeão em 43 e 44, o Estudiantes, o Huracan, o Independiente e o São Lourenço, né? Então esses times também faziam frente ali em jogos extremamente difíceis, né? Para o time do River Plate. Já em 45, La Máquina volta a vencer o campeonato nacional, né? Tendo como técnico aí aquele cara que lá atrás fez parte do processo de formação do River, que é o Carlos Peltieri. Em 46, a equipe fica em terceiro lugar. E um dos jogadores do quinteto, o Pederneira, ele deixa o clube. E assim, né? No finzinho do processo, retorna pro clube um jogadorzinho aí que estava aparecendo, que estava emprestado ao Huracan, simplesmente Alfredo Di Stefano. Estava emprestado, ele jovem, ele tinha 21 aninhos na época, voltou do Huracan para poder fazer parte até o ano de 49 que ele jogou lá no River, né? E aí, 47 é o último ano desse grande time, né? E aí já com o Di Stefano, já não era um time de grande intensidade, mas era um time que tinha um grande poder ofensivo. Dá uma olhadinha lá, molecada, lá, joga lá no YouTube, lá no YouTube, Di Stefano, o S é mudo, tá? Dá uma procurada lá. E aí, esse time volta a ser campeão argentino e também vence uma Copa chamada Copa Aldao, que era um encontro entre clubes da Argentina e do Uruguai, vencendo o Nacional do Uruguai em pleno Estádio Centenário por 4-3. O Di Stefano faz um gol e os outros 3 gols, se eu não me engano, acho do Lustó, do Munhoz, eu não me lembro, mas é de algum dos outros 4 jogadores desse quinteto mágico aí formado, né? Então, como eu já estava falando, o esquema tático desse time era o famoso WM, e ele era formado, o time base, né, era o seguinte: Soriano, Diácono, Iag e Ferreira. Dá para imaginar quase um 3-2-5, quase isso, né? Diácono, Iag e Ferreira, 2 volantes, Ramos e Rodolfo, e o quinteto mágico formado por Munhoz, Moreno, Pederneira, Labrunha e Lustó, com menção honrosa ao grande Alfredo Di Stefano e uma grande geração que também fez parte desse grande clube. Só para fechar aqui, Rafa, então uma coisa muito legal é que esse time também fez um amistoso contra o Il Gran Torino, que é o grande time formado pelo Torino, que infelizmente se acidentou. Sofreu um acidente, uma tragédia em que todos os jogadores desse grande clube morreram. E aí, eu acho que no mesmo ano da morte desses jogadores, eles fizeram um amistoso lá na Itália. O amistoso ficou empatado em 2-2. Esse time da Torino deve aparecer aqui em o próximo Meu Time de Botão. Então é isso, meninada. Procurem no YouTube. É bonito demais, cara. É legal demais.
Valeu, Luciano, pelo meu time de botão de hoje, um grande River Plate da década de 40, agora 6 horas 47 minutos, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante. De volta para mais um bloco de Óbvio Ululante aqui na Rádio UFMG Educativa. Hora de falar dos nossos clubes da capital mineira. Teve mineiro vencendo ontem, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. O América bateu o Ceará por 2-0. É vice-líder, né, da Série B. O América tá bem, né, na competição. Mas uma grande vitória. E sábado agora tem um grande jogo, né? Recebe o Botafogo no Independência. E é um confronto direto entre os dois, né? Já que os dois estão ali no G4, Botafogo também brigando para subir para a Série A. Já no Galo, né, tem novidades para o jogo de amanhã. Lucas Prato e Luan voltaram, né? Os dois treinaram nessa semana. O Lucas Prato deve ser titular, o Luciano até comemorando, né, Luciano? A volta do Prato. Prato casou muito bem com o Mineirão. Prato é gol no Mineirão. Eu queria só fazer um comentário sobre o Prato, cara. A minha irmã é apaixonada com o Prato e ela usa uma frase estilo Andrezão, assim. Ela diz assim, Luciano, o Prato é um pedaço. Cara, eu dou risada demais da minha irmã, cara, estilo Andrezão. Mas enfim, só vou falar isso só. E o Galo que joga amanhã, né? Atlético e Grêmio jogam amanhã no Mineirão a partir das 9 horas da noite. Também um confronto direto, né? Já que o Grêmio é o terceiro colocado, o Galo continua na liderança, né? Vai tentar manter a liderança e hoje tem um outro jogo importante, né? Que tem Corinthians e Sport e também ali uma briga lá em cima, né? Os dois times bem. Já tô de olho que os caras já colocaram um árbitro de São Paulo, sei não. Já pelos lados do Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda tem dúvidas, né, na escalação. O Léo e o Fabrício, né, que jogaram bem contra o Palmeiras, mas vai ter a volta dos jogadores que estavam suspensos, né, o Mike na lateral direita e também o Charles, né, o volante que jogou, que não jogou, né, ainda o técnico Vanderlei Luxemburgo com essas dúvidas. Certo é que o Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Joinville. Joinville e Cruzeiro jogam em Santa Catarina também às 9 horas da noite. Hoje, né, já começa a 18ª rodada, mas os mineiros entrando em campo só amanhã. Agora 6 horas 50 minutos, vamos seguindo. Frase do dia. A frase do TJ. TJ, o que você preparou pra gente hoje? Então, Rafael, querido ouvinte, hoje a gente vem com uma rodada dupla de frases, né? De dois craques de esportes diferentes. A primeira é do Tostão, eu retirei lá da coluna dele do jornal Tempo. Fazia tempo que eu não dava uma olhada lá na coluna dele, e o Tostão de vez em quando fala umas coisas que eu gosto bastante. E o título da coluna dele é Os Diferentes e os Iguais. Então, o Tostão, né, ao longo da sua coluna, posso falar das diferentes maneiras de se ver uma partida de futebol. Ele fala pelo lado óbvio da partida, do esquema tático e tal, e pelo lado lírico. E ele também abordando como o futebol é abordado pela mídia, a escassez de grandes craques no Brasil e um pouco sobre a própria trajetória. Ele finaliza essa primeira parte da coluna, que depois ele vem falando dos times mineiros, da seguinte maneira, abre aspas: o mundo e o futebol ficariam sem graça se não existissem os diferentes, se houvesse apenas um sistema tático, um único tipo de jogador para a mesma posição, uma única emissora para transmitir uma partida tão esperada, uma única visão filosófica, psicológica, um único estilo de vida e um único tipo de sorvete de coco. Fecha aspas. Essa foi a frase do Tostão. E a segunda frase vem
aquele que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ave Maria, jogou demais. Jogou demais. Eu aprendi a gostar de basquete bem nesse cara. Durante não entendia nada, aprendi a entender um pouquinho de basquete. Depois que ele aposentou, eu parei de assistir um pouco, tenho que voltar a assistir. Foi durante uma sessão de perguntas numa escolinha de basquete, Michael Jordan foi questionado se numa partida mano a mano contra LeBron James, outro grande craque aí da atualidade do basquete, se ele venceria. Então o Michael Jordan no vídeo, ele pondera, se ele, Michael, estivesse no auge da carreira dele, para poder responder essa pergunta. E ele responde da seguinte maneira, abre aspas, se eu venceria LeBron em uma partida de 1 contra 1? Sem dúvidas, fecha aspas. Olha aí, o Michael Jordan se garantindo, contra o LeBron. Cara, eu garanto ele. Sim, com certeza. Só falar que esse papo de sorvete de coco me lembrou o Obina. Um abraço, Obina, se você estiver ouvindo a gente. Mas o LeBron joga muito também, o Luciano TJ. O LeBron também é... Sim. Um grande jogador. O problema é que o Jordan, cara, como diria o Cia tem uma música linda, que, cara, ele voava como uma águia. Aquilo não era normal, não. Eu vi ele fazendo coisas nas finais lá, os playoffs lá da NBA contra o Utah Jazz, que era, meu Deus do céu. E assim, o Utah Jazz tinha um time maravilhoso, Hornacek, Karl Malone, John Stockton, era um timaço. E o Bulls, meu Deus, aquilo era lindo, era o Bulls. Mas deixa isso pra depois, poder fazer o meu time de botão do Bulls também, né, enfim. E você sabe, Luciano, que eles perguntaram o Marinho do Cruzeiro se ele sabia, que o Michael Jordan havia sido um grande jogador de basquete, ele respondeu, né? Sabia não? E com essa a gente encerra o programa de hoje às 6h53. Pessoal, dá tempo da gente, hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, que o jornalismo tem que entrar, mas dá tempo da gente, aquelas últimas considerações, abraços. Cara, então, deixa eu só mandar aqui um abração aqui, ele devia estar escutando esse programa aqui, mandou uma mensagem aqui agora aqui, meu querido irmãozinho Douglas Belchior, lá de São Paulo, parceiro do Movimento Negro lá de São Paulo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra companheirada que tá nessa manifestação, nesse ato lá no centro. Toda energia positiva pra vocês. E pra minha meninada, principalmente do 6º ano, que sempre me dá trabalho nas aulas. Meninada, para de conversar e vamos estudar, por favor. Dá pra ser? E beijo pro Luciano Cândido também, se ele estiver me ouvindo, Renatinha. E pra vocês também em casa, viu, gente? Pra vocês em casa e pra quem for da sua família. É isso. Eu fui contemplado pelo Luciano aqui. Também me senti contemplado aqui. Um abraço pra todo mundo, até a próxima. E eu principalmente na parte da meninada. Eu mando um abraço para minha garotada também. Sossega, galera. Pessoal de Refute aí, que tá nos ouvindo. Ah, é verdade. Os estrangeiros. O Silvio não vai voltar pro meu casamento. Azar o seu, viu, Silvio? Não vai ter festa, mas você vai perder. Ô, Sari, não esquece de trazer o livro pra mim, não, por favor, que eu te pedi, tá? Só isso. Aí os abraços pro Gefute espalhado pelo mundo. Pessoal, 6h55. Valeu demais pelo programa de hoje. Mais uma vez, muito bacana. Estamos de volta na próxima quarta-feira, a partir das 6h da noite. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se encontra ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. A gente termina com uma música que foi a Marina que sugeriu, né, Marina? Punk rock argentino de arquibancada aí. Olha aí, Tango 14, Borracho em La Tribuna. Borracho em La Tribuna. Tá certo.
Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.